Anteriormente, em Herança em Conflito, a morte repentina de Dona Lúcia, a matriarca da família Albuquerque, abalou a todos, mas a dor, Pedro, o primogênito, tentava manter a união familiar, enquanto Ricardo, o caçula, já calculava seus próximos passos para dominar a fortuna. A chegada inesperada de Mariana, uma mulher misteriosa com um passado obscuro, durante o velório, lançou uma sombra de desconfiança sobre os irmãos. Seus olhos, que pareciam conhecer segredos profundos, prometiam reviravoltas. O Dr. Almeida, o fiel advogado da família, convocou a todos para a leitura do testamento, um evento que prometia desvendar não apenas a partilha da herança, mas também os véus de uma vida cheia de mistérios, intrigas e paixões ocultas, que Dona Lúcia, em sua sabedoria e complexidade, guardara às 7 chaves. A verdade estava prestes a vir à tona, e ninguém estava preparado para o que estava por vir. Cláusulas quebradiças. Anteriormente em Herança em Conflito. Hoje, a leitura do testamento revela segredos e acende a discórdia. Fique agora com a continuação. A sala de estar da mansão Albuquerque estava carregada de uma tensão quase palpável. Pedro, sentando-se ereto, tentava disfarçar a ansiedade que lhe corroía, enquanto Ricardo, com um sorriso forçado e olhar impaciente, mal conseguia conter sua avidez. Mariana, por sua vez, observava a todos de um canto mais afastado, sua presença silenciosa mas notável, como um enigma a ser decifrado. O Dr. Almeida, com a pasta de couro sobre a mesa e os óculos na ponta do nariz, pigarreou, quebrando o silêncio opressor. Meus caros, conforme solicitação de Dona Lúcia em seu último desejo, estou aqui para proceder à leitura de seu testamento. Peço a atenção e o respeito devidos a este momento solene, disse ele, sua voz grave e formal, reverberando pelo ambiente e amplificando a expectativa de todos os presentes. O destino da fortuna e, talvez, o futuro da família estavam prestes a ser revelados nas palavras que ele proferiria. O advogado desdobrou o documento, suas mãos firmes, mas o ar em volta parecia vibrar com a emoção contida. Início da leitura do testamento de Lúcia Albuquerque, proferiu ele formalmente. Em primeiro lugar, deixo claro meu amor incondicional por meus filhos, Pedro e Ricardo, e por todos aqueles que estiveram ao meu lado. Minha maior riqueza não foi o dinheiro, mas sim o legado de uma família. Contudo, para que este legado seja verdadeiramente honrado, é preciso que certas condições sejam cumpridas. Ricardo revirou os olhos, impaciente, enquanto Pedro assentia lentamente, absorvendo cada palavra. Mariana apenas estreitou os olhos, como se já esperasse por uma reviravolta. O Dr. Almeida fez uma pausa dramática, como se soubesse o peso das palavras que viriam, e a sala inteira parecia prender a respiração, ciente de que as próximas frases mudariam para sempre o curso de suas vidas e as relações familiares. O advogado continuou, sua voz ganhando um tom mais solene. A mansão principal, a Fazenda Esperança e 50% das ações da empresa familiar, a Albuquerque Holding, serão divididas igualmente entre meus 2 filhos, Pedro e Ricardo, sobre uma condição irrevogável. Ambos deverão co-administrar os bens e a empresa por um período mínimo de 5 anos, morando juntos na mansão principal durante esse tempo. Um murmúrio de espanto ecoou na sala. Ricardo se levantou bruscamente, com o rosto vermelho de raiva. O quê? Morar com ele? Co-administrar? Isso é um absurdo! Ela não pode fazer isso! Esbravejou, batendo a mão na mesa. Pedro, embora chocado, tentou manter a calma, mas sua expressão revelava a incredulidade diante daquela imposição, que parecia uma armadilha cuidadosamente elaborada pela mãe falecida. O Dr. Almeida ergueu a mão pedindo silêncio. Peço que se acalme, Ricardo. As cláusulas de um testamento são soberanas. Pedro, ainda assimilando a notícia, virou-se para o irmão. Ricardo, por favor, vamos manter a compostura. É o desejo de nossa mãe. Ricardo riu, um riso amargo. Desejo de mãe? Isso é uma piada de mau gosto. Ela sempre quis nos controlar, até depois de morta. Co-administrar com você, Pedro? Você sempre foi o queridinho, o certinho, o que ela confiava. Eu sempre fui o problema, não é?
A acusação de Ricardo carregava anos de ressentimento, expondo a ferida aberta da rivalidade fraterna que Dona Lúcia talvez esperasse curar com aquela condição peculiar, mas que, na verdade, parecia apenas acentuar as diferenças entre os irmãos. Pedro sentiu o golpe das palavras do irmão, mas tentou se recompor. Não se trata de quem era o queridinho, Ricardo, trata-se de respeitar a vontade dela. Talvez ela quisesse que nos uníssemos, que aprendêssemos a trabalhar juntos. Ricardo bufou. Unir? Você sempre foi ingênuo, Pedro. Ela só queria ter certeza de que eu não estragaria a fortuna que ela tanto zelava. Ela nunca confiou em mim de verdade, e você sabe disso. As palavras de Ricardo revelavam uma dor profunda, uma ferida antiga que nunca cicatrizara, alimentada pela percepção de favoritismo materno e pela constante pressão para se provar. O testamento, em vez de ser um instrumento de união, parecia apenas rasgar ainda mais o tecido já frágil da relação entre os irmãos, trazendo à tona anos de mágoa e ressentimento acumulados. O Dr. Almeida interveio novamente, sua voz firme. Independentemente das interpretações pessoais, a cláusula é clara: morar juntos e coadministrar. Caso um dos herdeiros se recuse ou não cumpra o período estabelecido, sua parte na herança será revertida para uma fundação de caridade, conforme especificado no documento. Ricardo empalideceu, a ameaça de perder tudo pairando sobre ele. Pedro o olhou, uma mistura de pena e preocupação em seu olhar. A chantagem emocional de Dona Lúcia, mesmo após a morte, era inegável. Ela os forçava a uma convivência que para Ricardo era um fardo insuportável, mas a alternativa era ainda pior. A decisão de Dona Lúcia, embora dura, revelava seu desejo desesperado de manter a família unida, mesmo que isso significasse usar a fortuna como um elo forçado entre seus filhos. Ricardo, com a voz embargada pela fúria, mas também pelo medo, perguntou: "E se eu não aceitar?" O advogado respondeu sem hesitação: "A Fundação de Caridade Mãos Unidas receberá sua parte." A senhora Lúcia foi muito específica quanto a isso. Ela não queria que sua fortuna fosse dispersa por disputas familiares sem sentido. Ricardo socou a mesa, um som seco ecoando na sala. Disputas sem sentido? Ela criou essa disputa. Ela sabia que eu e Pedro nunca nos demos bem. Isso é uma vingança, uma forma de me punir por não ser o filho perfeito que ela queria. A dor e a raiva de Ricardo eram evidentes, expondo a ferida de uma vida inteira de comparações e expectativas não atendidas, que agora se transformavam em um confronto direto com a memória de sua própria mãe. Pedro se aproximou de Ricardo, colocando a mão em seu ombro. "Ricardo, calma, não é uma vingança. Talvez ela só quisesse nos dar uma chance de sermos uma família de novo." Ricardo afastou a mão do irmão com um gesto brusco. "Uma chance ou um inferno? Você sempre foi o otimista ingênuo, Pedro. Eu sou o realista. Isso não vai funcionar. Isso vai nos destruir de vez." A amargura de Ricardo era um muro intransponível, construído tijolo por tijolo ao longo dos anos, e as palavras de Pedro, embora bem intencionadas, batiam contra ele sem conseguir abri-lo. A perspectiva de morar sob o mesmo teto e trabalhar lado a lado com o irmão era para Ricardo uma condenação, não uma oportunidade, reforçando a profundidade de seu ressentimento e desconfiança. O Dr. Almeida pigarreou novamente, chamando a atenção. Há outra cláusula importante: a propriedade do litoral, a Casa da Brisa e as ações remanescentes da empresa, um total de 50%, serão destinadas a Mariana Silva. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Pedro e Ricardo se viraram para Mariana, chocados. A mulher, que até então parecia uma mera espectadora, agora era o centro das atenções, detentora de uma parte significativa da fortuna. Seus olhos, antes enigmáticos, agora brilhavam com uma mistura de surpresa e talvez um leve triunfo. A revelação era um choque para todos, especialmente para os irmãos, que mal conheciam a mulher e agora a viam como uma peça fundamental e inesperada no intrincado quebra-cabeça da herança, desestabilizando completamente a dinâmica familiar e acendendo novas chamas de desconfiança. Ricardo foi o primeiro a reagir, sua raiva agora direcionada a Mariana.
Mariana Silva? Quem é Mariana Silva? O que essa mulher tem a ver com a nossa família, com a nossa herança? Isso é um golpe? Pedro, embora atônito, tentou manter a calma. Doutor Almeida, quem é Mariana? Minha mãe nunca mencionou essa pessoa. O advogado ajustou os óculos. Mariana Silva foi uma pessoa muito próxima de Dona Lúcia nos últimos anos, uma confidente, por assim dizer. A cláusula é clara e não deixa margem para dúvidas. A resposta do Dr. Almeida, embora formal, não aplacou a fúria de Ricardo, que via na revelação uma traição, uma conspiração para desviar o que ele considerava seu por direito. A identidade de Mariana, antes um mero detalhe, agora se tornava o epicentro de um novo e explosivo conflito familiar, com a sombra de Dona Lúcia pairando sobre a todos, como se observasse o caos que ela mesma havia orquestrado. Mariana, pela primeira vez, quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Eu era amiga de Dona Lúcia, ela confiava em mim. Ricardo riu com escárnio. Amiga? Confidente? E por isso ela te deixou metade da fortuna que deveria ser nossa? Isso é ridículo! Pedro, tentando entender a situação, perguntou a Mariana. Você morava com ela? Trabalhava para ela? Mariana hesitou por um instante, seus olhos encontrando os de Pedro. Eu a ajudava com algumas coisas pessoais. E sim, nos últimos meses, morei na casa da Brisa, a convite dela. A revelação de que Mariana já vivia em uma das propriedades da família e que Dona Lúcia a havia acolhido de forma tão íntima adicionava mais uma camada de mistério à sua figura, fazendo com que as suspeitas de Ricardo se intensificassem, enquanto Pedro tentava processar a complexidade da situação, sentindo que havia muito mais por trás daquela história do que as palavras de Mariana revelavam. Ricardo se aproximou de Mariana, sua voz baixa e ameaçadora. O que você fez para minha mãe para conseguir isso? Você a manipulou? Uma mulher como ela, tão esperta, jamais daria metade de sua vida para uma estranha. Mariana recuou um passo, mas não demonstrou medo. Eu jamais faria isso com Dona Lúcia. Ela era uma mulher forte, ninguém a manipulava. Ela me deu isso porque confiava em mim, porque eu a ouvi quando ninguém mais o fazia. Suas palavras, embora defensivas, carregavam uma ponta de verdade e dor, insinuando que Dona Lúcia talvez se sentisse solitária, não ouvida por seus próprios filhos. Pedro sentiu um aperto no peito, uma pontada de culpa ao perceber que talvez sua mãe tivesse encontrado em Mariana o apoio e a companhia que ele e Ricardo, em meio às suas próprias vidas e conflitos, não conseguiram oferecer. A acusação de Ricardo, no entanto, continuava a pairar no ar, carregada de veneno e desconfiança. Pedro interveio, colocando-se entre Ricardo e Mariana. Ricardo, pare! Não vamos tirar conclusões precipitadas. Doutor Almeida, há alguma explicação para isso no testamento? Alguma condição para Mariana? O advogado folheou o documento. Sim, Pedro, há uma cláusula específica. A senhora Mariana Silva deverá utilizar as ações da Albuquerque Holding para fundar e administrar um braço da empresa focado em responsabilidade social e projetos sustentáveis, conforme os ideais que Dona Lúcia sempre defendeu. Ela deverá apresentar um plano de negócios detalhado em 6 meses, ou os bens serão revertidos para a Fundação Mãos Unidas. Uma nova reviravolta. Mariana, além de herdar, tinha uma missão, um desafio que a ligava ainda mais ao legado de Dona Lúcia. A complexidade do testamento revelava uma mente brilhante e controladora que, mesmo após a morte, continuava a moldar o futuro de todos, forçando-os a seguir seus ideais e a confrontar seus próprios valores. Ricardo explodiu novamente. Responsabilidade social? Projetos sustentáveis? Isso é um absurdo. Minha mãe sempre foi uma mulher de negócios, focada no lucro. Ela nunca se importou com essas bobagens. Mariana, no entanto, o encarou com um olhar desafiador. Dona Lúcia se importava sim, ela só não mostrava para todos. Ela tinha um coração enorme e muitos sonhos que nunca pôde realizar publicamente. Eu a ajudei a sonhar novamente. A defesa de Mariana, carregada de convicção, fez Pedro refletir. Ele se lembrava de sua mãe, nos últimos anos, mencionando vagamente o desejo de fazer algo mais significativo com a fortuna, algo que fosse além do simples acúmulo de bens.
Ricardo, no entanto, parecia cego para essa faceta de Dona Lúcia, preso a incapaz de enxergar a profundidade de seus verdadeiros desejos e anseios, agora revelados por uma estranha. Pedro sentiu uma pontada de curiosidade e, quem sabe, um fio de esperança. Então, você e minha mãe tinham esses planos? Ela não nos contou nada. Mariana suspirou, um leve sorriso triste nos lábios. Ela queria que fosse um segredo, por enquanto. Ela achava que vocês, os filhos dela, talvez não entendessem a visão dela. Ela queria que eu a ajudasse a colocar esses planos em prática, para que um dia vocês pudessem ver o impacto positivo que a fortuna de Dona Lúcia poderia ter. As palavras de Mariana pintavam um quadro de uma Dona Lúcia diferente, uma mulher com ideais mais nobres do que a Pedro. Sentiu uma mistura de admiração e arrependimento, percebendo que talvez nunca tivesse verdadeiramente conhecido a profundidade dos sonhos de sua mãe, e que Mariana, a estranha, havia sido a única a compartilhar e entender essa faceta oculta, agora revelada póstumamente. Ricardo, porém, não se convencia. Segredo? Isso é uma desculpa esfarrapada para uma armação. Você se aproveitou da fragilidade dela, da velhice. Mariana o encarou, a doçura se transformando em um brilho de indignação. Eu jamais me aproveitaria de alguém, muito menos de Dona Lúcia. Ela era uma mulher íntegra e eu a respeitava profundamente. Se você não consegue ver isso, é porque nunca a conheceu de verdade, Ricardo. As palavras de Mariana atingiram Ricardo em cheio, revelando a ferida de sua própria incompreensão e a distância emocional que sempre existiu entre ele e sua mãe. Pedro observou a troca, sentindo o peso da verdade nas palavras de Mariana, que apesar de estranha, parecia ter uma conexão genuína com a falecida matriarca, uma conexão que os filhos, em sua cegueira e ressentimento, nunca haviam cultivado. A tensão na sala era palpável, enquanto as verdades ocultas de Dona Lúcia começavam a emergir, uma por uma, através da voz de Mariana. Dr. Almeida interveio, sua voz um bálsamo na discórdia. A senhora Lúcia deixou uma carta, lacrada, para ser aberta por Mariana após a leitura do testamento. Talvez ela possa esclarecer alguns pontos. Ele entregou a Mariana um envelope antigo com o selo da família. As mãos de Mariana tremeram ligeiramente ao pegar a carta, seus olhos fixos no nome de Dona Lúcia, escrito com caligrafia elegante. Ricardo e Pedro observavam cada movimento, a curiosidade superando, por um momento, a raiva e a desconfiança. A carta, um último vestígio da matriarca, prometia ser a chave para desvendar os mistérios que a cercavam. E a verdade, finalmente parecia estar ao alcance, pronta para ser revelada pelas palavras da própria Dona Lúcia, através daquela que ela escolhera como sua confidente e herdeira de seus sonhos mais íntimos. Mariana abriu a carta com cuidado, desdobrando o papel amarelado. Sua voz, ao começar a ler, era embargada pela emoção, mas clara. Minha querida Mariana, sei que esta carta será lida em um momento de grande tensão. Meus filhos, Pedro e Ricardo, talvez não entendam minhas escolhas. Mas você, Mariana, você sempre me entendeu. Você foi a filha que eu nunca tive, a confidente que me ouviu sem julgamentos. As ações e a Casa da Brisa são para você não apenas como herança, mas como um agradecimento. E também como um teste. Ricardo bufou, mas Pedro estava absorto nas palavras. A revelação de que Dona Lúcia considerava Mariana uma filha era um golpe para os irmãos, que agora confrontavam a dolorosa verdade de que sua própria mãe havia encontrado em uma estranha o afeto e a compreensão que eles, talvez, nunca conseguiram oferecer, revelando uma ferida profunda na dinâmica familiar e no legado de Dona Lúcia. Mariana continuou a leitura, sua voz ganhando força. O teste, minha querida, é este. Use os bens para fazer a diferença, para honrar o nome Albuquerque de uma forma que o dinheiro por si só não pode. E mais importante, para trazer meus filhos de volta um ao outro. Eu sei que eles são bons, mas a ambição e o ressentimento separaram. Você, com sua pureza de coração, pode ser a ponte. Cuide deles, Mariana. Cuide do meu legado. E não se esqueça do nosso segredo.
A última frase, lida em um sussurro, fez Mariana erguer os olhos da carta, seu olhar fixo em Pedro e Ricardo, que agora a viam com uma mistura de choque e uma nova camada de curiosidade. O segredo, mencionado por Dona Lúcia, era a peça que faltava, a chave para desvendar o verdadeiro propósito da herança e o papel de Mariana na vida da família Albuquerque, agora mais do que nunca entrelaçada ao destino dos irmãos e ao legado de sua mãe. Ricardo riu, um riso sem humor. Segredo? Que segredo? Essa mulher deve ter alguma coisa contra nós, algo para nos chantagear. Pedro, no entanto, sentiu um calafrio. As palavras de sua mãe, a menção de um segredo e o papel de Mariana como ponte entre ele e Ricardo, tudo aquilo se encaixava em uma narrativa muito maior do que ele podia imaginar. Ele olhou para Mariana, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Mariana, que segredo é esse? Minha mãe tinha algum segredo que não nos contou? A pergunta de Pedro pairava no ar, carregada de apreensão. E a resposta de Mariana, ou a falta dela, prometia ser o próximo ponto de virada na saga da família Albuquerque, revelando a complexidade e os mistérios que Dona Lúcia, em sua vida, havia tão cuidadosamente guardado. Mariana guardou a carta, a expressão indecifrável. Dona Lúcia me pediu para não revelar o segredo, a menos que fosse absolutamente necessário. Ela disse que era para o bem de todos, para proteger a família. Ricardo explodiu. Proteger? De quê? De quem? Isso é chantagem. Você está nos ameaçando. Pedro, tentando manter a calma, mas com a voz trêmula, insistiu. Mariana, por favor. Se há algo que precisamos saber, é agora. Nossa mãe confiava em você. Confie em nós também. A pressão sobre Mariana era imensa, e seus olhos se encheram de lágrimas, um sinal de que o segredo era pesado, talvez doloroso, e que a responsabilidade de guardá-lo ou revelá-lo era um fardo que Dona Lúcia havia passado para ela, transformando-a na guardiã de uma verdade que poderia destruir ou salvar a família Albuquerque, dependendo de como fosse revelada. Doutor Almeida interveio, sua voz mais branda. Mariana, se o segredo coloca a família em risco, talvez seja o momento de considerá-lo. A vontade de Dona Lúcia era proteger a todos. Mariana balançou a cabeça, ainda hesitante. Não é tão simples, Dr. Almeida. É algo que pode causar muita dor. Dona Lúcia queria evitar isso a todo custo. As palavras de Mariana confirmavam as piores suspeitas de Pedro. O segredo era algo devastador, capaz de abalar as estruturas da família. E Dona Lúcia, em sua complexidade, havia preferido mantê-lo oculto, mesmo após a morte, confiando a Mariana a difícil tarefa de ser a guardiã de uma verdade que, se revelada, poderia ter consequências irreparáveis para todos os envolvidos, e que agora pairava como uma espada sobre a cabeça da família Albuquerque. Ricardo, impaciente com o mistério, vociferou. Chega de segredos, eu exijo saber. Isso é sobre a minha herança, a minha vida. Pedro, sentindo que a situação fugia do controle, tentou acalmar o irmão. Ricardo, por favor, deixe Mariana falar no tempo dela. Se é algo tão sério, precisamos de calma. Mariana, respirando fundo, finalmente ergueu a cabeça, seus olhos fixos em Pedro. Dona Lúcia me pediu para procurar por um diário que ela manteve por anos, onde ela registrou tudo. Ela disse que o diário está escondido em algum lugar da mansão, em um local que só ela e uma outra pessoa conheciam. A revelação de um diário secreto trouxe uma nova onda de choque e intriga, prometendo desvendar não apenas o segredo mencionado, mas toda uma vida de Dona Lúcia, agora exposta através de suas próprias palavras. E a busca por esse diário tornava-se a nova prioridade, a chave para desvendar os enigmas que a matriarca havia deixado para trás. A menção de um diário secreto eletrizou a sala. Ricardo, apesar de sua raiva, não conseguiu esconder a curiosidade. Um diário? E onde ele estaria? Pedro, com a mente trabalhando rápido, perguntou. E essa outra pessoa que sabia do local? Quem é? Mariana balançou a cabeça. Dona Lúcia não me disse o nome. Apenas que essa pessoa estaria ligada a um passado distante da família, algo que ela havia mantido em sigilo por toda a vida.
A revelação de uma figura misteriosa do passado, ligada ao diário e aos segredos de Dona Lúcia, adicionava mais uma camada de complexidade à trama, transformando a busca pelo diário em uma verdadeira caça ao tesouro, onde cada pista poderia levar a uma verdade ainda mais profunda e perturbadora, redefinindo as relações familiares e o legado da matriarca, que, mesmo após a morte, continuava a orquestrar os destinos de todos. Dona Almeida, que até então parecia apenas um observador, interveio com um tom de voz mais sério. Dona Lúcia me mencionou, em uma ocasião, sobre um antigo diário. Ela disse que era a sua verdadeira história e que só deveria ser revelado se a família estivesse em perigo. As palavras do advogado confirmavam a existência do diário e a gravidade de seu conteúdo, aumentando a apreensão de todos. Pedro sentiu um frio na espinha. Sua mãe, uma mulher tão reservada, guardava algo tão importante que poderia colocar a família em risco. Ricardo, por sua vez, via uma nova oportunidade de desvendar segredos e talvez usar a informação a seu favor. A promessa do diário e a confirmação do Dr. Almeida transformavam a busca em uma corrida contra o tempo, onde a verdade, uma vez revelada, poderia mudar para sempre a percepção de Dona Lúcia e o destino da família Albuquerque. Ricardo, com um sarcasmo típico, comentou: "Um lugar que trazia paz? Para minha mãe, isso poderia ser a sala de contabilidade ou a conta bancária." Pedro revirou os olhos. "Não seja cínico, Ricardo. Ela também tinha um lado sensível. Lembra-se do jardim de rosas que ela cultivava com tanto carinho? Ela passava horas lá." Mariana assentiu, um leve sorriso nos lábios. O Jardim de Rosas. Sim, ela amava aquele lugar. Ela dizia que era onde as ideias floresciam. A menção do Jardim de Rosas, um local de beleza e tranquilidade, trazia à tona uma faceta mais suave de Dona Lúcia, uma que Ricardo parecia ter esquecido, mas que Pedro guardava na memória. A primeira pista, aparentemente simples, revelava a complexidade da matriarca, que, por trás da fachada de empresária implacável, escondia um coração que ansiava por beleza e paz, agora revelado através das lembranças e da sensibilidade de Mariana. Pedro sentiu uma pontada de esperança. "Então, o diário pode estar escondido no jardim? Precisamos ir lá agora." Ricardo, apesar de sua relutância, sentiu a urgência. "Vamos! Quanto antes encontrarmos essa verdade, antes nos livramos dessa palhaçada." Dr. Almeida, observando a nova dinâmica entre os irmãos, assentiu. "É prudente que procurem. Eu estarei aqui, caso precisem de algo." A saída apressada dos irmãos e de Mariana em direção ao jardim marcava o início da caçada ao diário, um novo capítulo na história da família Albuquerque, onde a busca por um objeto se tornava a busca por uma verdade, por uma reconciliação e talvez por um novo começo, impulsionados pela memória de uma mulher que, mesmo após a morte, continuava a orquestrar os destinos de todos, através de seus segredos e de seu testamento. No exuberante jardim de rosas de Dona Lúcia, o ar estava perfumado e a beleza das flores contrastava com a tensão dos três. Pedro começou a procurar metodicamente, examinando cada canteiro, cada tronco de árvore. Ricardo, menos paciente, chutava as folhas secas, resmungando sobre a perda de tempo. Mariana, com um olhar mais atento, caminhava lentamente, tocando as pétalas das rosas, como se buscasse uma conexão, uma intuição.
Dona Lúcia me disse uma vez que as coisas mais preciosas estão sempre escondidas à vista, em um lugar que poucos notam, mas que tem um significado especial para quem busca, disse ela. Sua voz suave, mas carregada de um conhecimento íntimo da matriarca, guiando a busca em meio à exuberância do jardim, onde cada flor parecia guardar um segredo e cada sombra escondia uma pista para o mistério do diário. Pedro parou, pensativo. À vista, mas poucos notam. Ele olhou para o banco de pedra no centro do jardim, onde Dona Lúcia costumava sentar-se para ler. Era um local óbvio, talvez óbvio demais. Ricardo zombou. O banco? Sério, Pedro? Acha que ela esconderia algo tão importante debaixo de um banco? Isso é coisa de filme de quinta categoria. Mariana, no entanto, aproximou-se do banco, seus olhos varrendo a superfície de pedra, a base, as frestas. Ela amava este banco. Ela dizia que era o seu trono, onde ela governava o seu pequeno reino de flores. A intuição de Mariana, guiada pelas palavras de Dona Lúcia, os levava a um lugar que, embora simples, tinha um profundo significado para a matriarca, transformando a busca pelo diário em uma jornada de redescoberta da mulher que ela realmente era, para além da revelando a sensibilidade e os segredos que ela guardava em seu coração. Mariana passou a mão por baixo do assento do banco, sentindo uma saliência. Seus dedos tatearam algo duro, envolto em um tecido. Ela puxou, revelando uma pequena caixa de madeira escura com entalhes delicados. O coração de Pedro disparou. Ricardo se aproximou, a curiosidade agora superando seu ceticismo. Você encontrou! Mariana abriu a caixa e lá dentro repousava um diário de capa de couro, visivelmente antigo, com as iniciais LA gravadas em dourado. Ao lado do diário havia uma pequena chave prateada. O silêncio caiu sobre o jardim, que antes era apenas um local de beleza, agora se transformava em um palco para a revelação de segredos antigos, guardados com carinho pela matriarca, e que agora, através do diário e da chave, prometiam desvendar uma verdade que poderia abalar as estruturas da família Albuquerque para sempre. Pedro estendeu a mão para pegar o diário, mas Mariana o segurou. Dona Lúcia disse que a chave só deveria ser usada por quem ela confiava, e que o diário só deveria ser lido em um momento de união familiar. Ricardo bufou. União? Isso é o que menos temos agora? Pedro olhou para Mariana e depois para Ricardo. Ele tem razão, não estamos unidos, mas talvez o diário possa nos unir. Mariana hesitou e depois entregou o diário a Pedro, mas manteve a chave. A chave só será entregue quando vocês dois mostrarem que podem trabalhar juntos, que podem ser uma família. É o desejo dela. A condição de Mariana, embora dura, era um reflexo do desejo de Dona Lúcia, que, mesmo após a morte, continuava a orquestrar os destinos de seus filhos, usando o diário como um catalisador para a reconciliação, forçando-os a confrontar suas diferenças e a buscar uma união que, talvez, fosse a verdadeira herança que a matriarca desejava deixar para sua família. Isso é ridículo! Ela está nos chantageando com a própria herança! Pedro, com o diário nas mãos, sentiu o peso da responsabilidade. Não é chantagem, Ricardo, é um desafio para sermos melhores, para honrar a memória de nossa mãe. Ele olhou para Mariana, que assentiu, seus olhos transmitindo um pedido silencioso de compreensão. O diário, agora em posse de Pedro, representava não apenas os segredos de Dona Lúcia, mas também a esperança de uma reconciliação familiar, um legado que a matriarca, em sua sabedoria e complexidade, havia deixado para seus filhos, na esperança de que, através da união e da compreensão, eles pudessem finalmente encontrar a paz e a harmonia que ela tanto almejava para sua família, mesmo após sua partida. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto os três permaneciam no jardim, o diário nas mãos de Pedro, a chave na posse de Mariana e o destino da família Albuquerque pendurado por um fio. Os segredos de Dona Lúcia, agora mais próximos de serem revelados, prometiam mudar para sempre a vida de todos, desvendando verdades que poderiam unir ou destruir os irmãos, revelando um passado que, talvez, fosse mais sombrio e complexo do que eles poderiam imaginar.
A busca pelo diário era apenas o começo de uma jornada de autoconhecimento, de confrontos e de revelações, onde cada página virada poderia desvendar um novo mistério, e cada segredo revelado poderia redefinir o que eles pensavam saber sobre sua mãe, sobre sua família e sobre si mesmos. O futuro da família Albuquerque agora estava nas mãos de um diário e de uma chave, e a verdade finalmente estava prestes a vir à tona, para o bem ou para o mal. Enquanto a noite caía sobre a mansão Albuquerque, a promessa de um diário secreto pairava no ar, carregada de esperança e perigo. Pedro, com o diário em mãos, sentia o peso da responsabilidade, enquanto Ricardo, impaciente e desconfiado, ansiava por desvendar os segredos que poderiam lhe dar vantagem. Mariana, a guardiã da chave, observava os irmãos, ciente do poder que detinha e do papel crucial que Dona Lúcia lhe havia confiado. A busca pela verdade se tornara uma corrida contra o tempo, onde cada pista, cada revelação poderia mudar para sempre o destino da família Albuquerque, revelando um passado que talvez fosse mais sombrio e complexo do que eles poderiam imaginar. A noite prometia ser longa, e os segredos de Dona Lúcia, agora mais próximos de serem revelados, aguardavam o momento certo para virem à tona, desvendando uma trama de amor, ódio, ambição e redenção, que marcaria para sempre a vida de todos. O diário de Dona Lúcia, com suas páginas amareladas e segredos guardados, era agora o centro da atenção, a chave para desvendar o enigma da matriarca. Pedro, com a mente fervilhando de perguntas, sabia que a união com Ricardo era essencial para desvendar a verdade, mas a desconfiança e o ressentimento entre os irmãos eram um muro difícil de transpor. Mariana, a confidente de Dona Lúcia, detinha o poder de revelar ou ocultar, de guiar ou despistar, e seu passado misterioso a tornava uma peça imprevisível no tabuleiro. A noite avançava, e com ela, a certeza de que a família Albuquerque estava prestes a enfrentar uma tempestade de revelações, onde cada segredo desvendado poderia abalar as estruturas da mansão e os alicerces de uma família que, por trás da fachada de riqueza e poder, escondia uma trama de paixões, traições e verdades ocultas, que agora, através do diário, estavam prestes a vir à tona, para o bem ou para o mal. Continua.